dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus, bom dia, família. Espero que todos estejam bem, todos na presença do Senhor. Agradecer mais uma tarde abençoada que está iniciando, em nome de Jesus, amém? Estou aqui para passar mais uma meditação para mim e para você. E com o tema hoje é o padrão da oração. Então nós vamos, estar meditando sobre, em cima desse tema, o padrão da oração. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar, nos fortalecer através da oração. Para começarmos, vamos estar lendo na nossa Bíblia, que é o nosso alimento principal da nossa vida, é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Então, se você está com fôlego de vida, está respirando, vamos agradecer nosso Deus maravilhoso e vamos estar meditando na palavra. Hoje a passagem é em Mateus capítulo 6, do verso 9 e 13. Creio que todos conhecem essa palavra porque é uma oração que nós vamos estar fazendo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar meditando na oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Porque tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que oração maravilhosa que o nosso Deus deixou para nós. Em nome de Jesus. Aqui, como ele cita na passagem, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E essa palavra é muito séria, porque quando nós pedimos o Senhor Deus para perdoar as nossas dívidas, as nossas falhas, também citamos na oração, nós perdoamos aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem. Aqui eu não falo de dinheiro, os nossos devedores, mas aqueles também eu falo do perdão de coração daqueles que te magoaram, daqueles que fez ato que te magoou, que te machucou. Então nós necessitamos de perdoar os nossos irmãos. Nós precisamos ter esse coração aberto, assim como Deus tem esse coração voltado para nós, um coração perdoador. Nós precisamos, porque a palavra fala, se nós não perdoar os nossos irmãos, Deus também não irá nos perdoar. Então é muito sério que nós possamos meditar nessa palavra e nos perdoar aqueles que nos ofendem, nos perdoar pelas coisas que às vezes a gente faz que não agradou a Deus, mas a gente sabe que Deus nos perdoou, mas muitas das vezes nós mesmos não perdoamos. E quando nós ficamos com essa falta de perdão, começa a trazer doença física e espiritual. Então o perdão é necessário para você ter condições, para você ter um caminhar com Jesus. Porque sem o perdão é difícil Deus nos perdoar, Então a palavra diz, amém? E hoje eu vou estar meditando, fazendo uma meditação aqui em nome de Jesus, para mim e para você, que diz assim: observamos que Jesus nos ensina um padrão de oração, uma maneira de como devemos orar, com adoração, repetição e súplica. A oração não altera os padrões de Deus, o que ele determinado está. Mas a oração transforma as coisas segundo a vontade do Senhor. Então, se a nossa oração está alinhada com a vontade do Senhor, vai acontecer, porque está alinhado a nossa oração com a do Senhor. Amém? Oração é um ato de abrir o nosso coração a Deus, como um amigo. Quando oramos, devemos expor ao Senhor tudo o que sentimos, desejamos. Deus é um Pai, é o nosso Pai. Ele nos ouve como se fosse uma criança. Amém?
Então ele trata nós como se fosse uma criança, ele ouve nós, em nome de Jesus. Precisamos ter intimidade com o Senhor, falar todas as nossas queixas, nossos problemas, as nossas ansiedades. Amém? Quando oramos para que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como no céu. Vamos que nós acabamos de orar, né? Feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Estamos dizendo a Deus que a sua vontade é maior, importante em nossas vidas. Então nós estamos declarando que a vontade do Senhor Jesus é maior do que nossas vontades e nossos sonhos. Por isso que nós precisamos perseverar e viver os sonhos que Deus tem para nós. Porque muitas das vezes os nossos sonhos, nossas vontades não agradam o Senhor. Então precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Estamos dizendo a Deus que a sua vontade é o mais importante em nossa vida. A oração diária na presença do Senhor nos leva a um nível de intimidade jamais imaginado. A nossa entrega, as nossas condutas e a nossa conduzirá a um lugar secreto, onde nós direciona e corrige. Então, nosso Pai, né, quando nós oramos em secreto, nos conduzirá a um lugar secreto, onde nós direcionar e corrigir. O Pai tem saudade de nós. O Pai tem saudade de nós. De nós, Ele nos chama a cada dia para nutrir essa intimidade. Mas só teremos se tornarmos a decisão. Nós precisamos tomar a decisão. Tomar a decisão e estar em sua presença, de buscá-lo, amá-lo e obedecer, adorá-lo, de todo o nosso coração. Então, para nós termos intimidade com o Senhor Jesus, nós precisamos buscar Ele todos os dias, alimentar da palavra todos os dias, assim como nós alimentamos no café, no almoço, no jantar. Nós estamos nutrindo o nosso corpo, mas principalmente nutrir o espírito, que somente a palavra do Senhor possa nutrir o nosso espírito. Amém? A oração é composto diário, exige dedicação, rotina. Nós temos rotina de levantar, rotina de trabalhar, rotina de buscar o filho, de levar o filho no colégio, de buscar o filho, enfim, várias rotinas. Mas é a rotina com Deus, a rotina de tirar todos os dias um horário específico para Ele. Né? Às vezes, quando você consegue fazer um horário específico, fica mais fácil, porque você fala, esse horário é do meu Senhor. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos esforçar para ter intimidade com o Senhor. Amém? Precisamos ter rotina. Quanto mais oro, mais me entrego. Amém? Aprendo e mais natural, né? E a presença do Senhor fica mais natural quando nós temos rotina com o Espírito Santo. Amém? Passa a ser Jesus não nos deu um padrão para repetições, mas nos ensina quais elementos deve constar em nossa oração. Quais elementos? Então ele deve, né? É buscar intimidade com o Senhor Jesus, é buscar de todo o coração, fazer a vontade de Deus, pedir que nós façamos a vontade do Senhor, assim na terra como no céu, como diz a oração. Quando nós começamos a caminhar com Cristo, quando nós começamos a fazer a vontade do Senhor Jesus, as coisas na nossa vida espiritual, ela flui. Nós fechamos brecha para o inimigo, porque aquele que aproxima mais de Deus, ele vai fechando todas as brechas do inimigo, em nome de Jesus, amém? Então nós precisamos ter constância. A palavra certa é ter constância na palavra do Senhor. Só assim, não tem como eu ter intimidade com o Espírito Santo se eu tenho mágoa com o irmão. Essa mágoa precisa ser liberado perdão. Só através do perdão que você vai se achegar diante do Senhor. Amém? É como dizimar, dar o dízimo, mas não perdoar o irmão.
o Senhor não recebe aquele dízimo, porque você está com o coração fechado para o seu irmão. Então você precisa reconciliar com o seu irmão para que depois você possa ali estar ajudando na obra do Senhor. Então, meus irmãos, a falta de perdão, ela é muito séria. Ela é muito séria, porque ela pode prejudicar o seu irmão, com aquele que você não fala, mas o mais prejudicado é você, porque através de você, você abre brecha espiritual para o inimigo trabalhar na sua vida. E às vezes você não sabe por que o inimigo está trabalhando, por que você está doente, por que está tendo uma doença no seu corpo físico, porque a falta de perdão, ela gerou a doença física e um canal do Espírito entrar em você. Então, em nome de Jesus, precisamos pedir ao Senhor que tire toda a mágoa, nos ensina a orar como Jesus orou, né, como Ele ensinou nós orarmos. E pedir perdão e ajudar. Se você tem dificuldade de perdoar o seu próximo, o seu irmão, ou se perdoar a si mesmo, pede o Espírito Santo que abra o seu coração, que você possa ser uma pessoa que possa perdoar o seu irmão, alguém que te ofendeu, em nome de Jesus, mas só através da busca constante ao Espírito Santo. Ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer. Perdoar uma pessoa que te magoou, que te machucou, não significa que você tem que conviver com ela. Se uma vez que ela te magoou, se você vê que ela não é realmente uma pessoa confiável, mas o perdão é necessário para você ter uma vida repleta de bênção, né? Próxima ao Espírito Santo, você precisa perdoar. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra tenha falado comigo e com você. O perdão, a busca constante, uma rotina com Deus, buscar a Deus. Não importa o que a gente faça, nossa agenda é cheia, todo mundo nós sabemos, né? Todos nós trabalhamos, mas a busca da palavra do Senhor, ela tem que ser principal. Ela tem que vir em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e outras coisas Ele acrescenta. Então a gente precisa buscar com entrega verdadeira. A entrega verdadeira não é orar um dia, não é buscar um dia, mas é constância. Em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando, entregando a nossa tarde, esse dia maravilhoso que Deus está nos proporcionando, que continuamos recebendo as bênçãos do Senhor e a proteção do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa tarde maravilhosa, por esse respirar, ó Pai. O Senhor tem certeza que nós estamos no caminho certo, ó Pai, porque o Senhor é o caminho certo, é o único caminho certo, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a orar como o Senhor nos ensinou. Perdoai aqueles que nos ofendeu, em nome de Jesus. Nos dá um coração perdoador, um coração de carne, ó Pai. Tira aqueles corações de pedra, Senhor, aquelas pessoas que não conseguem perdoar. Que o Senhor possa estar tocando no coração deles, ó Pai, tirando toda a mágoa, toda a tristeza, toda a tribulação do seu coração, ó Pai, em nome de Jesus. Que eles possam se achegar diante da tua palavra, diante dos teus pés, ó Pai, pedindo perdão em nome de Jesus e perdoando, ó Pai. É que eu oro e agradeço. Nos ajuda, Pai, a ter os pés firmados no teu caminho, na tua palavra, buscando cada dia mais a santidade, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Que o Senhor possa estar agindo no seu coração nessa tarde, falando de uma maneira especial, que nós precisamos perdoar. Não importa quem ofendeu, nós precisamos perdoar pela honra e glória do Senhor, para que nós possamos ter intimidade com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Uma boa tarde, fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Peço que compartilhe o vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário em nome de Jesus, para que mais pessoas possam estar alcançando. Inscreva no canal, em nome de Jesus, para aumentar a evangelização, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande abraço a toda a família.